Meus queridos, minhas queridas, meus hoje doutores, minhas doutoras, estamos aqui novamente juntos com o nosso querido e amado Espaço Jurídico, Rafael Novaes. E a nossa matéria do direito tributário. Falou em direito tributário, como é que fica o coração de Rafael Novaes? Fica batendo mais forte, porque Rafael Novaes está falando com os queridos alunos dele. Gente, estamos aqui no aplicativo de bolso, no teu app, no OAB de bolso, para de maneira bem breve, bem dinâmica, tecer breves comentários sobre o espelho então divulgado para o nosso 14º exame da OAB, segunda fase do direito tributário. Gente, primeiramente, o que nós temos inicialmente que abordar com vocês? Um exame chocolate, um exame fácil por demais, tranquilíssimo. Por que, Rafael, foi tranquilíssimo? Ora, apostaria que eu nunca vi uma prova tão fácil, uma peça tão fácil do que essa aí que foi exigida no espelho. De fácil identificação. Meus queridos, a gente lembra que nós temos 7 matérias processuais tributárias, 7 peças do direito tributário. E nós teríamos, de maneira mais clara, a utilização do mandado de segurança quando estivermos diante do direito líquido e certo, não há dilação probatória, quando ele requer uma medida mais célere. E nós devemos lembrar que o mandado de segurança tem o rito sumaríssimo. E também seria a demanda menos onerosa, pois, segundo a disciplina lá, o artigo 25 da Lei 12.016, de 2009, não cabe condenação em honorários advocatício. Então, essas são as características básicas para a utilização do nosso mandado de segurança. E acreditem, foram elas, de maneira clara, ostensiva, requisitadas na prova. Por isso, tive aí o prazer de todos os meus alunos em todo o Brasil aí conseguiram acertar essa peça sem maiores dificuldades. Aposto que você também, que talvez não tenha feito o curso com a gente aqui de segunda fase, também acertou tua peça aí com o teu respectivo professor, pois todos nós estamos enganjados aí em trazer o melhor curso para vocês. Sem mais delongas, vamos ao nosso material na tela. Olha aí. 14º exame, Direito Tributário, Rafael Novaes. Olha, padrão de resposta primeiro para a peça profissional. Em março de 2014, o Estado A instituiu por meio de decreto, então ele veio por meio de decreto, vamos destacar, para saber se é uma situação de ato do Poder Executivo ou não. Aí disse, em março de 2014, o Estado A instituiu por meio de decreto taxa de serviço de segurança devida pelas pessoas jurídicas com sede naquele Estado, com base de cálculo correspondente a 3% do faturamento líquido mensal. Peraí, pensar, raciocinar uma taxa para serviço de segurança pública, Rafael, eu acho que isso aqui está errado, porque não pode. Para cobrar taxa, o serviço público tem que ser específico e divisível. Segurança não é divisível. E veja o que ele ainda trouxe, 3% do faturamento líquido mensal. Está usando base de cálculo que não corresponde ao serviço prestado. Será que ele não estaria utilizando uma base de cálculo de imposto? Talvez. A taxa devida trimestralmente por seus sujeitos passivos, foi criada com o objetivo de remunerar o serviço de segurança pública prestado na região. Ora, a segurança pública, gente, tem que ser prestado com dinheiro do próprio ente e não com taxas. A taxa passou a ser exigível a partir da data da publicação do decreto que as instituiu. Vai ser exigível a partir da data da publicação e os princípios da segurança jurídica. E o princípio da anterioridade, a anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Onde é que nós vamos encontrar esses princípios? Veja que estaria sendo ferido ambos os princípios. Tem que respeitar para não poder cobrar no mesmo exercício, só no exercício seguinte. Tem que respeitar um período mínimo de 90 dias. 10 dias após a publicação do decreto, antes, portanto, da data de recolhimento da taxa, então não recolheu nada ainda, a pessoa jurídica PJ limitada decide impugnar o novo tributo, desde que sem o risco de suportar os custos de honorários advocatícios na eventualidade de insucesso da demanda. Olha, gente, ele quer que você intente uma demanda, mas ele não quer suportar honorários advocatícios. Se ele não quer pagar honorários, é mandado de segurança, já foi dito. Aí continua, na eventualidade de insucesso da demanda, tendo em vista que pretende participar de processo licitatório em data próxima, da qual é indispensável a apresentação da certidão de regularidade fiscal, a qual será obstada caso a pessoa jurídica deixe de pagar o tributo sem o amparo da medida judicial. Então, se ele quer
ele pretende participar de um processo de licitação, ele quer uma medida ainda mais urgente dentro do mandado de segurança. Ele vai querer o quê, Rafael? Ele quer a liminar no mandado de segurança. Você vai ter que lembrar aqui do fumus boniuri e do periculum in mora. Aí continua. Considerando a situação econômica do contribuinte, elabore medida judicial, veja que ele não disse ação, disse medida, que é um termo mais amplo, incluindo aí o remédio constitucional mandado de segurança. Elabore a medida judicial adequada para a impugnação do novo tributo e a garantia da certidão de regularidade fiscal necessária à sua participação na licitação. Considerando, aqui vou até destacar com marca-texto, considerando a desnecessidade de dilação probatória. Desnecessidade de dilação probatória é uma das características do mandado de segurança, pois, se o rito é sumaríssimo, não há fase de instrução de provas. A morosa fase de instrução probatória não vai existir no mandado de segurança. O direito tem que ser líquido e certo, as provas têm que ser pré-constituídas. Então ele disse, desnecessário, dilação probatória, indicando os fundamentos, todos os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. Gente, olha aqui para mim, ligeirinho. A prova falou em desnecessidade de dilação probatória, pediu medida rápida, urgente, por conta da licitação e também disse que não queria pagar honorários advocatícios. Claro que ela indicou totalmente a utilização do remédio constitucional, utilizou a indicação do mandado de segurança. Vamos então ver como a FGV trouxe aquele primeiro gabarito comentado, aquele que sai na hora da prova, na tela. Olha aí, a FGV trouxe o seguinte situação, gabarito comentado. A peça apropriada é o mandado de segurança, uma vez que se trata de direito líquido e certo e a medida não comporta condenação em honorários advocatícios. Teor da súmula 512 do STF, súmula 105 do STJ e principalmente o artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Não cabe condenação em honorários. Deve ser apresentado pedido de liminar para assegurar o novo tributo, não poderá impedir o impetrante de obter certidão de regularidade fiscal da pessoa jurídica. Mas, gente, para pedir a liminar é preciso fundamentar em quê? Fumus boniuri, periculum in mora, fumaça do bom direito, perigo da demora. É aquela previsão também da lei que a gente estudou, que está contida onde, Rafael? Contida no artigo 7º, no seu inciso 3º. Para tanto, deve-se demonstrar a presença dos requisitos essenciais a liminar, quais sejam o fumus boniuris, plausibilidade do direito alegado, e o periculum in mora, risco da demora na prestação jurisdicional em decorrência da proximidade da licitação. Então, a peça seria essa, o mandado de segurança. E o item do direito? Gente, observem que foi instituído, então, a taxa por meio de decreto. Se foi por meio de decreto, fere logo de cara o princípio da legalidade. Diz lá, quanto ao mérito, deve ser alegada a inconstitucionalidade da taxa em razão da violação ao princípio da legalidade. Artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. E o princípio da anterioridade, tanto ao do exercício financeiro, anterioridade anual, como da noventena, anterioridade nonagesimal, do artigo 150, agora no inciso 3º, a linha B e C. Também deve ser apontada a inconstitucionalidade do fato gerador da taxa não corresponder a serviço público específico e divisível, uma vez que o serviço de segurança pública possui caráter geral e indivisível. Não é possível mensurar quem estaria se beneficiando, pois da segurança pública, a polícia militar, por exemplo, toda a população se beneficia dela, e não apenas uma parcela da população. Por isso, um tema tão batido, um tema tão claro, que nós poderíamos citar também com a previsão análoga da súmula 670 do STF, poderíamos trazer também a previsão análoga que determina lá a súmula vinculante número 21. Então, tudo isso aí poderia ser utilizado para a gente conseguir, então, argumentar essa constitucionalidade. Continuando, vale destacar ainda que a taxa é um tributo contraprestacional vinculado. E a base de cálculo, olha aí, o que eu também fiz destaque, instituída pelo decreto, não reflete o custo despendido pelo Estado para a prestação da atividade. Aqui talvez até fosse possível argumentar o artigo 77, parágrafo único do CTN, bem como o artigo 145, parágrafo 2º, pois estariam então utilizando uma base de cálculo que poderia ser aplicada para um imposto e não propriamente para a taxa. Com isso, superamos aí, tenho certeza que todos vocês conseguiram compreender na plenitude essa peça processual. Sem mais delongas, vamos direto para a nossa primeira questão, que dizia o seguinte: ocorre o fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, ITCMD, em 15 de janeiro de 2001. Beleza, foi praticado o fato gerador. Como não houve recolhimento devido nem declaração por parte do contribuinte, em 17 de 7 de 2006, a Fazenda Estadual realiza o lançamento de ofício do imposto, dando ciência ao contribuinte.
Se nós estamos falando em lançamento de ofício, a gente vai ter sempre que nos recordarmos ali da previsão do artigo 173, inciso 1 do CTN. O prazo realmente vai ser um prazo de 5 anos, mas cuidado, pois o inciso 1º diz que vai ser 5 anos contados do exercício seguinte, do próximo exercício, né? Do próximo exercício, pois ele fala então do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então a gente vai pensar aqui, voltando para a nossa questão, se o fato gerador foi em 15 de janeiro de 2001, poderia ser lançado até quando? Aí ele diz, né, até o final de janeiro ali, perdão, até o final do ano de 2001. Então nós teríamos, na verdade, em verdade, o prazo de 5 anos do artigo 173, iniciando-se quando, Rafael? Ora, iniciando-se em 1º de janeiro de 2002. 1º de janeiro de 2002. Se a gente contabilizar aí 5 anos dessa data, nós teríamos até então, primeiro, ali, na verdade, 31, né, se formos excluir o primeiro dia, de 2007. Portanto, se foi lançado em 17/7/2006, permanece sim o correto lançamento efetuado, não houve decadência alguma. Continuando, após a interposição tempestiva de impugnação administrativa pelo contribuinte contra o lançamento e trâmite regular do processo administrativo tributário, o crédito foi constituído definitivamente, aí ele traz ali em 10/6/2007, sendo o sujeito passivo notificado pessoalmente na mesma data. Continuando, ele traz, em razão do valor do crédito tributário estar abaixo do limite de ajuizamento previsto na legislação estadual para sua cobrança, a Fazenda não ajuizou a respectiva execução fiscal. Opa, a Fazenda terminou quando? Terminou em 10/6. O prazo de prescrição, a gente vai ter que lembrar sempre, da previsão contida no artigo 174 do CTN, que vai falar também em 5 anos. 5 anos depois de definitivamente constituído. Olha que ele foi constituído definitivamente nessa data. Se a gente contabilizar aí 5 anos, vai dar ali, então, no dia também 9/10/6 de 2012. Quando foi no dia 24/7, ou seja, já estava prescrito. A fim de regularizar a situação junto ao fisco, o contribuinte realiza o pagamento da dívida. Ora, o contribuinte pagou uma dívida que já estava prescrita. Apesar de não ter ocorrido a decadência, ela já estava prescrita sim. Aí vem então as perguntas. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Na data em que foi realizado o pagamento, o crédito tributário estava decaído? Não, não estava decaído não. A decadência não teria se operado, pois ele lançou de maneira correta. Vem no item B e diz, na data em que foi realizado o pagamento, o crédito estava prescrito? Sim, aqui sim ele estava prescrito, pois tinha passado ali, transcorrido os 5 anos após a constituição definitiva e o fisco não tinha ainda lançado. Então, muito fácil por demais essas questões aí. E ainda tem o item C, né? Caso efetue o pagamento de um crédito prescrito, pode o contribuinte pleitear a restituição da quantia que foi paga? Sim. Olha, gente, prescrição para o direito tributário é uma forma de extinção do crédito tributário. Se você paga um crédito extinto, você tem o direito de pedir de volta. É a ideia que você vai lembrar da ação de repetição do indébito tributário, ação essa prevista lá no nosso artigo 165 do Código Tributário Nacional. Isso aqui também vocês já estavam carecas de saber. Responda às questões de forma fundamentada, indicando os dispositivos legais pertinentes. Gabarito comentado, vamos lá. Houve decadência? No caso em tela, não se pode falar em decadência. Com efeito, nos termos do artigo 173, inciso 1 do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. B. Continuando. Como o lançamento poderia ser realizado no exercício 2001, já que o fato gerador foi praticado em 15 de janeiro, o prazo de 5 anos iniciou-se no primeiro dia útil do exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2002. Dessa forma, como o lançamento foi realizado em 17/7/2006, não transcorreram os 5 anos previstos no CTN para a extinção do direito da Fazenda Pública a constituir o crédito. Então, não estava decaído. B. No concernente à prescrição, o artigo 174 estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da constituição definitiva. O crédito em questão foi definitivamente constituído em 10/6/2007. Portanto, em 24/7/2012, quando foi efetuado o pagamento, a dívida já estava prescrita sim. C. Cabe pedido de restituição. Nos termos do artigo 156.5 do CTN, a prescrição extingue o crédito tributário. Assim, se na data do pagamento o crédito já estava extinto, pode-se afirmar que o pagamento é indevido. Sendo indevido, o contribuinte pode pleitear sim a restituição da quantia paga nos termos do artigo 165 do CTN. Então, respondida aí a essa primeira questão também muito tranquilinha, trabalhosa, mas fácil sim. Segunda questão.
A pessoa jurídica X é fabricante de telefones celulares e nas vendas realizadas para seus adquirentes, comerciantes de tais aparelhos, efetua remessas de telefone entre estados diferentes da federação. Em março de 2014, o estado Y, ao fiscalizar uma dessas remessas, verificou que a pessoa jurídica X não recolheu o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, incidente sobre tal operação, e imediatamente apreendeu todos os telefones celulares. Apreendeu telefones? Olha. Tendo em vista o caso apresentado, responda fundamentadamente aos itens a seguir. O Estado Y agiu corretamente ao apreender mercadorias? Não, a gente sabe que isso é uma forma desidiosa, não pode apreender mercadorias como forma de forçar o pagamento do crédito tributário. Isso, inclusive, enseja a possibilidade de mandado de segurança. E nós temos também a tão conhecida súmula 323 do nosso STF. B. Será aplicável a alíquota interna ou a interestadual na operação realizada pela pessoa jurídica X de remessa de aparelhos a consumidor final, localizado em outro estado, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. Exemplo, ora, aquelas aquisições feitas por site, por telefone, de empresas que estão em outro estado. Neste caso, a gente tem que lembrar que seria a aplicação da alíquota interna, segundo disciplina, então, o nosso artigo 155, no parágrafo 2º da Constituição Federal. A mera citação ou transcrição do artigo ou súmula não pontua, tem que explicar, tá, gente? Gabarito comentado. Então, A, não, uma vez que o Estado dispõe de meios legalmente previstos para a cobrança de tributos e, consequentemente, para a satisfação dos seus créditos. Nesse sentido, dispõe a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. B, conforme eu citei, o artigo 155, parágrafo 2º, no seu inciso 7º, a linha B, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, adotar-se-á a alíquota interna e não a interestadual. Citou isso, pontuava na totalidade. Questão também muito tranquila. Terceira questão. A pessoa jurídica Bom Porto S.A., domiciliada no município A, prestou serviços portuários do município B, onde se localiza o Porto de Ferro. A pessoa jurídica não realizou o pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, e os dois municípios lavraram auto de infração visando a cobrança do ISS. A. Qual o município competente para a cobrança do ISS? Justifique. Então você vai ter que inclinar aí qual seria o município competente. Lembrar que a regra, segundo disciplina lá o nosso artigo 3º caput da Lei Complementar 116 de 2003, seria o local da sede da empresa. Mas os próprios incisos desse artigo trazem exceções. Dentre elas, nós encontramos esses serviços de portos e aeroportos aí, segundo disciplina o inciso 22. Então, neste caso, seria no lugar do porto. B. Qual a medida judicial mais adequada para dirimir, na hipótese, o conflito de competência relativo ao ISS? A gente lembra que no nosso direito tributário temos a famosíssima ação de consignação. Ação de consignação. Rafael, onde é que eu encontro essa ação de consignação? Artigo 164 do CTN. Então, fácil por demais essa questão. Bastava ler a Lei Complementar 116, bastava lembrar de uma das nossas 7 peças tributárias que você conseguiria ganhar 1,25. A mera pontuação ou transcrição do artigo não pontua. Segundo o artigo 3º, inciso 22 da Lei Complementar 116 de 2003, o serviço considera-se prestado no local do porto, nos casos previstos no item 20 da lista anexa, serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. Sendo assim, o município B, onde se localiza o Porto de Ferro, é o competente para a cobrança do ISS na hipótese. B. A medida judicial mais adequada é a ação de consignação em pagamento nos termos do artigo 164, inciso 3 do CTN. Citou o dispositivo, explicou, pontuou, questão chocolate. Nossa última questão dizia assim: no início do ano de 2014, João da Silva realizou a importação de um carro de procedência alemã para uso próprio. Na entrada da mercadoria importada do exterior, João da Silva foi surpreendido pela notificação de lançamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, mais uma questão de ICMS, cobrado pelo Estado da Federação em que João reside, que, por sua vez, desde 2006, conta com a lei estadual prevendo a incidência do imposto nessa hipótese. Aí diz, o desembaraço ocorrerá nesse mesmo Estado, que determinou a retenção do carro até que o ICMS viesse a ser pago. João da Silva apresenta, então, impugnação ao lançamento, alegando que não é contribuinte do imposto e que, portanto, a cobrança é inconstitucional. Sobre o assunto, responda aos seguintes itens. A alegação de João da Silva está correta? Fundamente. Olha, gente, nessa situação nós temos que lembrar que hoje não importa se o sujeito é ou não contribuinte, se ele importou mesmo que para uso próprio, vai sim ocorrer a
do dever de pagar o ICMS. Inclusive, nós teríamos que explicar para aqui, tá, que estaria superada a previsão da súmula 660, do STF. B. O Estado pode reter a mercadoria? Fundamente. Gente, em tese, não poderia reter, não. Seria a mesma previsão lá da ideia relacionada à nossa súmula 323 do STF. Agora, dá uma olhadinha aqui para mim, gente, para que vocês possam entender uma coisa. Nesse item B, como espelho preliminar, a FGV divulgou que sim, poderia reter a mercadoria, acabando por se contrariar com a própria segunda questão que ela trouxe que não poderia reter. Existem divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a possibilidade, para esse caso, de sim reter a mercadoria, inclusive aplicando-se lá aquela vedação do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Mas acredito que, assim como em exames passados, a FGV hoje não vê problemas em, quando divulgar o espelho definitivo, modificar esse entendimento. A exemplo do último exame, por exemplo, quando se mencionou a ideia do ITBI. Portanto, acredito eu que, para esse item B aqui, que valia 0,55, acredito que a FGV vai sim acabar por aceitar as duas situações. Sim, o Estado pode reter, segundo determina de maneira expressa o artigo 15, parágrafo 2º da Lei Complementar número 87, mas também deve argumentar que não poderia reter pela ideia da súmula 323 do STF. Então, talvez, no espelho definitivo, eles venham a pôr a mão na consciência e aceitar as duas respostas como gabarito oficial. Por enquanto, vamos ficar aí com a previsão correta do espelho. Joga na tela aí, por favor, Ricardo. Olha, então vamos lá, o gabarito comentado. A. Trata-se de uma questão envolvendo a incidência do ICMS sobre importações. Após a edição da Emenda Constitucional número 33 de 2001, que modificou a redação original do 155, parágrafo 2º, 9, a linha A da Constituição, o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física. Sendo assim, a alegação de João da Silva não está correta. Pontuava com 0,70, explicando tudo isso. Também seria importante explicar a superação da súmula 660 do STF. B. Sim, poderia reter? Sim. Olha que isso aqui foi o espelho deles, tá? Sim, a autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço da mercadoria somente liberará o carro importado mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, conforme previsto no artigo 12, parágrafo 2º da Lei Complementar número 87. Então, essas foram os nossos comentários sobre a tua prova de segunda fase da OAB. Vejam que a prova foi até trabalhosa, mas na verdade e verdadeira não foi uma prova difícil. Direito tributário não é difícil, ele é mal compreendido, Rafael. E eu tenho certeza que eu vou conseguir passar nesse exame de ordem. Deus te ouça, estarei na tua torcida. Quer entrar em contato comigo, gente? Me adiciona lá no Facebook, Rafael Novaes, e também por e-mail. Olha aí o e-mail na tela, prof.rafaelnovaes, Novaes é com i, tá? @hotmail.com. Então essas foram os nossos comentários, as nossas anotações sobre a tua prova de segunda fase. E lembra, gente, olha aqui, olha, o coração de Rafael Novaes batendo mais forte, esperando a aprovação de todos vocês. Me avisa lá, me adiciona no Face, me avisa sobre a tua aprovação, estarei na tua torcida. Fica com Deus, um abraço fraterno, um beijo bem grande, até lá.